Protestos pró-Palestina na Universidade da Califórnia acabam em confrontos. A polícia deteve 300 pessoas em universidades de Nova Iorque. Mais de 60 pessoas foram detidas em protestos na Geórgia contra a lei da transparência da influência estrangeira. Várias pessoas ficaram feridas. Irlanda quer promulgar legislação para retomar envio de requerentes de asilo de volta para o Reino Unido. Chefes premiados vão servir refeições gourmet nos Jogos Olímpicos. Estima-se que sejam confeccionadas mais de 40 mil refeições por dia. Os protestos dos estudantes na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, acabaram em confrontos violentos entre manifestantes pró-Israel e pró-Palestina na terça-feira. A polícia teve de intervir após relatos de altercações físicas violentas no polo universitário ocupado pelos manifestantes. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram os estudantes a atacarem-se mutuamente com pontapés, empurrões e golpes com paus. Os confrontos ocorreram perto do acampamento de tendas onde os manifestantes pró-Palestina ergueram barricadas para proteção. A situação nos Estados Unidos está a ficar mais tensa, com os protestos nas universidades de todo o país a decorrerem já há 2 semanas. Em Tampa, a polícia também usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes pró-Palestina na Universidade do Sul da Flórida. Em Nova Iorque, a polícia de choque teve que dispersar os estudantes e varrer o acampamento montado na Universidade de Colômbia. Segundo o presidente da Câmara de Nova Iorque, cerca de 300 pessoas acabaram detidas. De acordo com as autoridades norte-americanas, até agora há registro de mais de 1000 detenções em várias universidades do país. O Tribunal Internacional de Justiça rejeitou o pedido da Nicarágua para que a Alemanha suspendesse a ajuda militar a Israel. O país caribenho argumentava que a venda de armas violava a obrigação de Berlim de prevenir o genocídio. O veredito teve em conta a diminuição na quantidade de armas exportadas pela Alemanha, de 200 milhões de euros em outubro para 1 milhão em março. O tribunal deliberou ainda que a Alemanha não estava obrigada a manter o financiamento à Agência de Apoio aos Refugiados Palestinianos. Isto porque as contribuições, referiu o coletivo de juízes, são voluntárias. Mesmo assim, ficaram avisos. It noted that the military operation conducted by Israel following the attacks of 7 October 2023 had resulted, and I quote, a large number of deaths and injuries. The court remains deeply concerned about the catastrophic living conditions of the Palestinians in the Gaza Strip. In particular, in view of the prolonged and widespread deprivation of food and other basic necessities to which they have been subjected. A Alemanha aplaudiu a decisão do tribunal de 15 votos a 1. Afirmou que vai continuar a defender o que disse serem os legítimos interesses de ambas as partes. And in the case of the proceedings, we will continue to refute them in total. I can tell you already now that we will continue to do everything we can to promote a solution of the conflict in Gaza. We remain committed to the release of hostages, to a ceasefire, to the alleviation of the immense suffering of the civilians in Gaza, and the prospect of a two-state solution. The Nicaraguan legal team say they're disappointed the court didn't issue formal emergency measures against Germany, but have taken note that the German government has decided to reinstate funding to UNRWA, the United Nations Palestinian Agency, which was one of their requests. They also have described as absurd recent media speculation that it was the Russian government that influenced them to take this case in the first place. Shona Murray, Euronews, The Hague. Pelo menos 63 pessoas foram detidas na noite passada em Tbilisi, capital da Geórgia, durante os protestos contra a polémica lei de transparência da influência estrangeira. Várias pessoas ficaram feridas durante a manifestação, incluindo 6 polícias e o líder da oposição georgiana, que de momento se encontra hospitalizado. O chefe da diplomacia da União Europeia recorreu, entretanto, às redes sociais para condenar a violência das autoridades georgianas, que utilizaram meios especiais para dispersar a manifestação, e apelou ao direito da população se reunir de forma pacífica.
O Parlamento da Geórgia debateu pela segunda vez o projeto de lei que os críticos apelidam de lei russa, que exige que os órgãos de comunicação social se registrem como organizações sob influência estrangeira se receberem mais de 20% de financiamento de outros países. Apesar da presidente georgiana ter dito que vetaria a lei se esta fosse aprovada pelo Parlamento, o partido no poder pode mesmo ultrapassar o veto. O governo da Irlanda pretende avançar com uma lei até ao final de maio que permita retomar o envio de requerentes de asilo de volta para o Reino Unido. A ministra da Justiça, Ellen McEntee, argumentou que esta legislação de emergência permitirá um processamento mais rápido dos migrantes. This is not a panacea. This has never been a panacea when we talk about returns. The most effective way that we can have an immigration system that's firm but fair is having fast processing. What this means is that people's applications are turned around much more quickly. O chefe do governo, Simon Harris, alega que a legislação vem dar significado jurídico prático a um acordo entre o Reino Unido e a Irlanda que permite que os requerentes de asilo sejam devolvidos em qualquer direção. A Irlanda não devolve migrantes ao Reino Unido desde 2020, depois de o acordo ter sido suspenso durante a pandemia de Covid-19. As autoridades irlandesas estimam que mais de 80% dos migrantes que chegam à Irlanda atravessam a fronteira terrestre com a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. A União Europeia assinala esta quarta-feira o 20º aniversário do maior alargamento da história do bloco comunitário, conhecido como Big Bang. Os edifícios da Comissão Europeia em Bruxelas, o Parlamento Europeu em Estrasburgo e o edifício da União Europeia no Luxemburgo iluminaram-se de azul e amarelo, projetando o slogan 20 anos juntos. 10 novos países aderiram ao bloco em 1 de maio de 2004, quase todos eram da Europa Oriental. O alargamento aumentou a população do bloco comunitário em quase 75 milhões de pessoas e possibilitou uma nova era de prosperidade. A partir desta terça-feira, todos os produtos perecíveis europeus que entrem no Reino Unido têm que ser controlados para doenças na fronteira britânica. Os exportadores neerlandeses de flores e plantas esperam atrasos de dias e acreditam que os consumidores britânicos em breve terão que pagar mais pelos produtos. De continent in Engeland die heeft op dit moment het effect van de Brexit van het verleden, waarin hij al een prijsverhoging van 5% heeft gekregen. Dan zie je eigenlijk dat die prijs nog een keer 5% omhoog gaan. Want we keuren nu alles hier in Nederland, maar vervolgens gaan we er binnen 24 uur in Engeland gaan we exact dezelfde keuring nog een keer overdoen. Até agora, as inspeções podiam ser feitas próximo do local de entrega, mas as novas regras exigem que as flores e plantas sejam inspecionadas imediatamente após a carga chegar a território britânico. Als je die gewoon veel te lang laat staan in een vrachtwagen, dan krijg je dus het probleem dat de bloemen eraf gaan vallen. As empresas de desalfandegamento também esperam desafios. From day one, as well as the additional charges, undoubtedly there will be delays. Questionado sobre as consequências para o preço das plantas e flores, o empresário não tem dúvidas de que o preço vai definitivamente subir. O Papa Francisco voltou a apelar à paz na sua audiência semanal no Vaticano, em Roma, enumerando alguns dos maiores conflitos que o mundo enfrenta, entre eles a guerra na Ucrânia e o conflito entre Israel e o Hamas. Para além disto, o líder da Igreja Católica lamentou o facto de, atualmente, os investimentos mais rentáveis serem aqueles que estão relacionados com a produção de armamento. Durante a sua audiência semanal no Vaticano, o Papa Francisco orou ainda pelas pessoas afetadas pelas graves inundações no Quênia, que fizeram mais de 50 vítimas mortais e levaram à retirada de mais de 100 mil habitantes. Um talento único que não foi ofuscado pela passagem do tempo. Uma exposição no Museu Britânico, em Londres, mostrará as últimas obras de Michelangelo, de quando tinha cerca de 50 anos até à altura em que morreu, aos 89. A exposição revela como o criador da escultura de David e do fresco do teto da Capela Sistina desafiou a idade e permaneceu intensamente ativo e ambicioso à medida que envelheceu. I think it's important to look at Michelangelo's whole career, and this exhibition looks at his older years, and it's important to note that he lived to be 89 in a time when people dying in their 30s and 40s was quite normal. So we see how prolific he was over his later years and how his style evolved. It became a bit looser and it became a bit more abstract, and that's a different side to Michelangelo than the one we're used to.
As últimas obras de arte de Michelangelo têm uma forte inspiração em imagens religiosas e na iconografia, refletindo uma contemplação sobre a vida e a morte. Um dos esboços finais do escultor e pintor italiano seria para a cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, um projeto que sabia que nunca iria ver concretizado. Atletas e visitantes dos Jogos Olímpicos de Paris vão ter mais surpresas para além da competição desportiva. A gastronomia na aldeia olímpica também estará ao nível de medalha de ouro, com pão, queijos e pratos gourmet preparados por alguns dos melhores chefes franceses. Estima-se que sejam servidas cerca de 40.000 refeições por dia aos mais de 15.000 atletas de 200 países diferentes que vão estar hospedados na aldeia olímpica, com diferentes emendas que incluem pratos vegetarianos. It is a rich variety, a huge amount of receipts that will be plant-based, that will be made available for the general public to try. To experience, and hopefully, fingers crossed, actually we are quite convinced about this, they will love it. A empresa francesa de hotelaria Sodexo Live criou 500 receitas que serão oferecidas no restaurante que pode receber até 3.500 atletas. Para ocasiões em que sentar à mesa não seja opção, os atletas poderão também levar consigo as refeições já confeccionadas e muitas serão típicas da gastronomia local. I wanted to do recipes which are both very rich, very gourmand, very mouth-watering, and in the meantime quite easy to understand. So I think the croissant is quite the symbol of Paris, and it was quite obvious for me to do a croissant that I could twist. Os Jogos Olímpicos de Paris decorrem de 26 de julho a 11 de agosto e prometem ser uma iguaria, tanto para os amantes de desporto como os apreciadores da mais requintada gastronomia, que sabem que a comida francesa vai muito além da baguete e do croissant.